Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @azalatosampa e @guilherme.durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá, você aí que está lavando a louça, estendendo roupa, dirigindo o carro, pesquisando o limite da concentração de vapor lá na EPA, extraindo os dados do relatório de laboratório, fazendo aquela topografia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas. Estamos no episódio 30, editado por Lilian Coreaço Riges. Obrigado por nos ouvirem. Nesse episódio eu converso com minha amiga Joyce Cruz Di Giovanni, mais uma geóloga a falar com a gente. Ela tem, como vocês vão ver, uma sólida carreira em consultorias. Ela trabalhou em muitos projetos de investigação e remediação, usando muitas técnicas inovadoras, tanto de investigação quanto de remediação, e vocês vão ver isso durante a conversa. Ela também é minha colega docente no curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC, onde ela ministra aulas de sustentabilidade aplicada à remediação. Abrindo um parênteses aqui, as inscrições para o curso de remediação de áreas contaminadas do SENAC, de pós-graduação em remediação, estão abertas. As mudanças que ocorreram no curso fizeram com que ele tivesse a duração reduzida de 1 ano e meio para 1 ano. Então o curso agora tem duração de 1 ano e ele vai ter aula não só aos sábados, como também vai ter aula durante um dia da semana, provavelmente na terça-feira. Essa aula durante a semana será uma aula online. Então teremos aulas aos sábados, em tese presenciais, se a pandemia deixar, e teremos aulas online uma vez por semana, provavelmente na terça-noite. Vocês vão poder conferir nesse episódio a ideia que nós tivemos e que eu já estou divulgando na newsletter, de juntarmos um grupo de pessoas e fazermos resenhas de papers e documentos, procedimentos internacionais que sejam importantes para o GAC. Quem tiver interesse em fazer isso, junto com a gente vai distribuir alguns papers, tem algumas pessoas trabalhando num documento, outras pessoas trabalhando em outro. Quem tiver interesse em participar disso, em fazer alguma resenha, ou mesmo que queira participar das resenhas que nós já estamos fazendo, por favor me avise e a gente vai conversando e vai trabalhando nisso. Sobre a avaliação da sustentabilidade nos projetos de remediação. Essa avaliação é uma exigência legal no estado de São Paulo, mas eu não vejo muito o mercado fazendo. Eu acho que está na hora da gente pensar um pouco melhor sobre isso. Falando em sustentabilidade, eu gostaria aqui de retomar 3 indicações que eu fiz recentemente lá na nossa newsletter. Um deles é o filme de animação Lorax. Poxa, esse filme é muito interessante, pois ele fala de forma muito legal e direta sobre as questões ambientais e a sustentabilidade. Dentro do filme tem uma cidade chamada Snidville. O ar é vendido em garrafas. E as plantas são de plástico. E todo mundo é feliz, porque não tem sujeira, não tem folha caindo, não tem trabalho, etc. Afinal, as árvores ali, chamadas de trúfulas, uma metáfora para as nossas árvores, elas foram todas cortadas para se fazer um produto ali industrial e gerar lucro para quem extraía nessas trúfulas. Isso é uma bela metáfora aí dos impactos ambientais, especialmente aqueles decorrentes do extrativismo. Inclusive os custos gerados para a sociedade inteira, decorrentes da externalização dos impactos. Uma cena impagável no filme é o corte da última trúfula. Assistam o filme, assista, é bem legal. Na mesma linha tem uma animação um pouco mais famosa chamada Wall-E. Nessa animação, num futuro distópico e distante, a vida na Terra é impossível. A humanidade vive numa estação espacial, conectada, todo mundo conectado ali aos seus dispositivos eletrônicos, todo mundo obeso, todo mundo deitado em espreguiçadeira. Enquanto isso, o nosso planeta é um imenso, um gigante depósito de resíduos. Isso é mais uma sutil crítica ao aumento da entropia decorrente das atividades industriais. Enquanto no Lorax o filme fala mais sobre o extrativismo, o Wall-E é mais sutil ao falar dos resíduos decorrentes do processo industrial. A terceira indicação é um livro. O livro é Pet, o Dragão e o Mistério das Pegadas. Nesse livro,
A história mostra um reino onde habitam pessoas, ali um dragão. O dragão é feito de garrafa PET, por isso o nome, né? Bom, nesse reino aparecem pegadas gigantes de tamanhos variados, né? Aparentemente sem motivo. Durante a história, se percebe que essas são as representações reais do sentido figurado das pegadas ecológicas das pessoas e das atividades que as pessoas executam. O conceito de pegada ecológica é muito interessante. Vocês devem pesquisar sobre isso se é que já não conhecem, né? A medida da pegada ecológica é dada em hectares e mostra qual é a área do planeta que a sua atividade consome em um ano. Ou seja, é a verdadeira métrica de sustentabilidade. Isso é uma verdadeira métrica, né? Poderia ser usado aí para a gente avaliar as métricas das nossas remediações. Esse ano, 2020, nós atingimos a sobrecarga do planeta no dia 22 de agosto. Ou seja, nesse dia, a soma das áreas das pegadas ecológicas de todas as pessoas, essa soma ultrapassou a área do planeta. Portanto, a partir daí, estamos num prejuízo ambiental. Nós estamos gastando mais recursos do que o planeta é capaz de suportar. Nesse ritmo, uma hora algum de nós será o responsável por cortar a última trúfula, né? Ainda dentro do tema sustentabilidade, mas aí voltando um pouco mais para o nosso dia a dia, eu gostaria de falar um pouco sobre a atenuação natural monitorada. Acho que muita gente concorda comigo que essa é uma estratégia, né? Uma estratégia de gerenciamento, estratégia de remediação, que intuitivamente é sustentável para a gente. Mas o primeiro de tudo, a atenuação natural, ela deve ser monitorada. Não é torcer para que a atenuação natural aconteça. A gente precisa coletar evidências que ela está efetivamente acontecendo. E essa evidência não é somente a diminuição das concentrações das substâncias químicas a cada ciclo hidrológico, né? Então aquele negócio de março, abril, outubro, novembro, faz uma campanha de amostragem de água, e isso é monitorar a atenuação natural. Não. Isso é monitorar a concentração. Tá? Isso é só uma pequena parte da atenuação natural monitorada. Né? A diminuição das concentrações pode ocorrer por muitos fatores. Uma delas é a diluição, que ocorre no famoso poção. Né? Imagina um poção com 3 metros de seção filtrante, ocorre uma diluição lá dentro e a sua concentração cai, não porque ela caiu, mas porque ela foi diluída dentro do poção. E se sua métrica é o poção, os seus dados já de cara carecem de força para comprovar uma atenuação natural. Então, a atenuação natural deve ser monitorada e não pode ser monitorada com o poção. Como evidenciar essa ocorrência de atenuação natural? Como você evidencia isso? Existem aí vários métodos, né? Tem análises estatísticas, o Mann-Kendall é o mais famoso, tem análises pelo fluxo de massa, tem análise isotópica, análise de doadores e aceptores de elétrons, sulfato, nitrato, etano, eteno, depende do que você está degradando, né? Tem uma série de metodologias aí consagradas e publicadas aí desde o final lá da década de 90, mas todas pressupõem, para variar, né, que se faça uma excelente caracterização da interação do contaminante com o meio físico. Agora imagine você aí um caso clássico no GAC. Uma área tem concentração de VOC na água acima de uma CMA, né, uma concentração máxima aplicável para inalação de vapores em ambientes fechados. Se está acima da CMA, o que acontece? Uma remediação, provavelmente. Ou eventualmente, uma investigação direta do cenário de intrusão de vapores. Até que se chega à conclusão de que a área não apresenta mais risco para esse cenário real, que é o de intrusão de vapores, mas ainda apresenta risco para o cenário hipotético de ingestão de água. O que acontece então? O que a gente faz? E a gente faz, o mercado faz, o famoso polígono de restrição. Restringimos aqui o consumo de água subterrânea, então a gente não tem mais o acesso, né, à água contaminada, à água subterrânea contaminada, por isso acabou o risco. Polígono de restrição e abandonamos o caso. E aí a gente confia na atenuação natural, que ela vai acontecer. Na verdade, a gente torce para ela acontecer. Mas o decreto e a DD dizem claramente que a medida de controle institucional deve ser justificada e deve ser definido um prazo para a vigência dela. Ou seja, os responsáveis legais e técnicos devem, com base nas evidências da atenuação natural, dizer quanto tempo irá demorar para que os riscos hipotéticos de ingestão de água subterrânea sejam eliminados, e assim a sociedade possa usufruir daquele bem público, que é a água subterrânea. Infelizmente, o que tem sido feito é o polígono de restrição e mais nada. Eu espero que a consciência dos stakeholders, dos tomadores de decisão envolvidos, evolua
e pelo menos seja feito um trabalho de avaliação das evidências da ocorrência da atenuação natural nesses casos, para que a sociedade possa saber, pelo menos saber, por quanto tempo ela será privada daquele recurso natural. Ou ainda, quantas gerações futuras estarão comprometidas pelos nossos atos atuais, seja o ato de contaminar, seja o ato de decidir deixar lá a contaminação. Enfim, qual é a pegada ecológica da contaminação? Qual é a pegada ecológica da nossa decisão de deixar essa massa lá? Bom, para finalizar essa introdução, eu vou novamente aqui reforçar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental. Se você quiser e puder, acesse o site e faça contribuições financeiras ali para nos ajudar a manter esses canais de divulgação científica no gerenciamento de áreas contaminadas, como é o caso desse podcast, o canal do YouTube e a newsletter semanal que a gente faz. Aproveitando, agradecemos demais aqui aos colaboradores atuais. São 23, sendo 4 anônimos. Eu agradeço especialmente aos meus amigos Roberto Costa, ao professor Heraldo Giachetti, Leandro Oliveira, Larissa Macedo, Rodrigo Alves, Wagner Rodrigo, Leandro Gomes, Sérgio Rocha, Átila Pessoa, Tatiana Citolini, William Taquia, Felipe Ferreira, Alain Humberto, Diego Silva, João Paulo Dantas, Cristina Maluf, Calvin Yost, Luciana Vaz e Felipe Nareta. A vocês, meu muito obrigado especial. Fiquem agora com as palavras de Joyce Cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma convidada ilustre, a minha amiga Joyce Cruz. Tudo bem, Joyce? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Marcos. Olá, pessoal. Muito obrigada, Marcos, pelo convite. Fico muito feliz de participar do seu projeto de podcasts. Legal, Joyce. Puxa, para mim é uma grande honra tê-la como ouvinte, que você me disse que você ouve bastante, você acompanha. Poxa, fico bastante feliz. Joyce, vamos começar com a sua história, né? Como é que era na sua juventude, onde você cresceu e em que momento você decide por fazer geologia? Não sei se as pessoas sabem, mas você é uma geóloga. Onde você cresceu e por que você se decide por geologia? Bom, eu cresci no interior de São Paulo, em Americana, e eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito ligada em estar em contato com a natureza, em estar no mato, em final de semana ir para uma chácara que meu tio tinha e abrir trilha, pegar pedra, viver com o bolso cheio de pedra. Vivia igual um tatuzinho no mato, quando tinha oportunidade. Sempre gostei muito. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu sabia que eu queria algo em ciências exatas, mas eu queria algo também relacionado a ciências da terra. Alguma coisa ligada à natureza, tudo. E aí eu comecei a prestar vestibular, fui prestar para engenharia florestal, na USP, na Unesp, e na Unicamp não tinha engenharia florestal. Eu falei, vou prestar ciências da terra. Eu fui conhecer o Instituto de Geociências lá da Unicamp. Quando eu passei, né, no vestibular, então eu passei em engenharia florestal e em ciências da terra na Unicamp. E aí na Unicamp era mais próximo para mim, né, para ir de Americana para lá, tinha ônibus fretado, essas facilidades. E eu fui conhecer o Instituto de Geociências. Quando eu vi aquele corredor cheio de amostras, cheio de fósseis, nossa, o olho assim brilhou. A Exalc, para mim, perdeu a graça, embora seja um campus maravilhoso, mas Sim. Aquele campo de ver o Instituto de Geociências, eu fiquei encantada, e aí eu fui, assim, nas vésperas de fazer a inscrição, eu falei, não quero florestal, eu vou fazer geologia. Sim. E foi a melhor decisão que eu tomei nos 45 do segundo tempo que eu podia ter tomado na vida. Porque eu adoro, assim, desde a época da faculdade, acho que casou muito bem com o que eu gostava, com o estilo de vida, com tudo, e foi ótimo. E aí, durante a minha graduação, eu fui me enfiando com iniciação científica. No primeiro ano, eu já fui atrás de fazer iniciação científica com bolsa da FAPESP. Olha. Já nem bagagem, E aí consegui um orientador que era novo, o professor Lindon, topou, vamos fazer a iniciação. E aí comecei a me enfiar aí na pesquisa, e depois eu mudei de orientador e fui para a parte mais de mineração.
continuei aí na universidade, terminei o curso de geologia e fui trabalhar como numa empresa de mineração como trainee, Certo, na Anglo American. certo. E aí, na mineração, eu, assim, me divertia, que era um mundo novo, a única mulher dentro da mina, a única geóloga lá dentro. Eu fiz amigos, assim, muito queridos, pessoas que cuidavam de mim, que me ensinavam, que deram, assim, muito carinho, muito suporte, muito ensinamento. Então, foi fantástico para mim. E aí, depois eu saí da Anglo, fui para outra empresa de mineração, morar em Belo Horizonte. Antes eu morava no interior de Goiás e fui para Que Belo era Horizonte. praticamente uma cidade só das pessoas que trabalhavam na mineração, né, Joyce? Era uma cidade só para isso. Que tinha a Anglo, né, a Vale, e tinha a John Deere e a Mitsubishi na cidade. Então, quem não trabalhava com montagem de carros ou equipamentos agrícolas, trabalhava com mineração. Então, a cidade gira em torno disso até hoje. E é uma cidade super gostosa, fiz bons amigos, uma cidade pequena. Então, assim, o pessoal que morava no mesmo prédio, um cuidava da casa do outro, tinha chave para ir molhar planta. Foi assim, ótimo, assim, muito cidade do interior. Legal. E aí, depois que eu fui para Belo Horizonte, e aí tava curtindo BH, porque BH, já que não tem mar, a gente vai para o bar, né? O sonho de todo geólogo é morar um pouco em BH, né? Só que aí eu comecei a não estar tão feliz com o trabalho que eu estava fazendo e surgiu uma oportunidade para ir para a área ambiental. Certo. E eu falei, olha, eu tenho 2 anos e poucos de formada, eu não sei nada da área ambiental, nunca nem prestei muita atenção nas aulas de hidrogeologia na faculdade, porque não era algo que me interessava, Certo. mas eu quero voltar para ficar mais próximo da minha família e tal. E se vocês quiserem me dar uma oportunidade, eu vou me enfiar e vou aprender. E eu saí da entrevista, quando eu fiz a entrevista na época da CH2M, liguei para minha mãe e falei, ixi, mãe, sem chances, eu não sei nada. Os caras não vão me contratar, a única coisa que eu sei é falar inglês. Porque do resto, não sei, não vai rolar. E aí, por minha sorte, minha surpresa, me chamaram. E aí eu comecei a minha saga na área ambiental. Olha aí. E foi assim, comecei do zero. E eu sempre falo, até para os alunos, tal, eu falo, olha, eu não sabia se Nepo ou de Nepo era de comer, era de beber, o que era. Não sabia. Mas eu fui correr atrás de aprender, eu tive pessoas maravilhosas que trabalharam comigo, que foram meus mentores, foram meus professores, e até hoje o Olivier Morer é uma pessoa que ainda é meu mentor, o Jim Hartley, que é uma pessoa que... Ele foi a primeira pessoa que eu comecei a trabalhar de fora do país, lá dentro da CH2M, e até hoje, todo mês, ele dedica uma horinha dele para a gente conversar. Caramba, que legal. Então, são alguns anos aí que todo mês a gente conversa. E são pessoas assim que sempre me ajudaram ao longo da minha carreira, me deram oportunidade, me deram puxão de orelha quando precisava. E aí eu comecei a me enveredar para essa área ambiental e também me despertou a curiosidade por sustentabilidade. E aí foi que eu entrei de cabeça no Grupo Nicole Latinoamérica. E aí, nesse processo de conhecer áreas contaminadas, conhecer pessoas, conhecer gente, eu fui cada vez mais me interessando e comecei a trabalhar também com sustentabilidade para o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, eu fui aprendendo o gerenciamento de áreas contaminadas, e aí aprendendo a mexer com software. Sim. Aí tive a oportunidade de ir para Montreal e para o Canadá. Aí foi lá que eu conheci uns equipamentos diferentes, o Frog, e que eu fiquei assim encantada. Falei, não, a gente precisa disso no Brasil. Sim. O Marcos deve até lembrar, né? Sim, lembro sim. Eu fiz o bootcamp com vocês logo que eu voltei, sim, né, de Montreal. 2015, mais ou menos, né? E eu falei, não, aquilo é muito legal, eu fiz o treinamento para aprender. E comecei a encher as paciências do Neymar para... Falei, fala com o Paulo que isso é muito legal, vai ter mercado, não sei o quê.
O Neymar adorou a ideia e também começou, e o Paulo gostou, e agora hoje a gente tem o Frog no Brasil. Legal. Mas foi Então assim, uma você foi a oportunidade bem culpada, legal. Joyce. Você Eu foi a fui a culpada. culpada. Legal. E aquele shaker test Sim, também. Eu sim. voltei, eu tive que pedir um lá no Congresso, porque eu nunca tinha visto. E aí eu falei para os caras, nossa, eu nunca vi isso lá no Brasil. Sim. Tudo bem que eu não tinha tanto conhecimento ainda, mas eu falei, deixa eu levar um negócio desse, deixa eu levar um shaker test desse, isso é muito legal. Voltei assim, é que eu sou muito motivada com as coisas novas que eu aprendo, então eu fico, oh, maravilha. Não, mas é legal mesmo, porque isso aí não tinha no Brasil, realmente, né? Claro, nem o Frog, nem acho que o Shake Test também não tinha, né? Assim, vendido aqui. De repente alguém trazia e tal. A gente já ouvia falar, mas foi bom que você teve a capacidade aí de persuadir o pessoal da Clean a trazer tanto um quanto o outro, né? O Frog demorou mais, claro, né? Mas o shaker test acho que foi super rápido, assim, porque o Paulo, na verdade, ele já conhecia, Sim. né? Eu que não conhecia ainda e voltei maravilhada, mas ele já conhecia, já sabia da existência, mas ainda não tinha tido um projeto que tivesse essa demanda ou que valesse a pena, né? Sim. E aí eu comecei, não, vamos usar isso, vamos usar. Assim como alguns softwares que eu aprendi em Chicago, que nem o Gint, eu voltei e falei, não, a gente precisa de tablet para ir para campo Sim. e voltar do campo já com tudo no tablet, porque na mineração a gente já fazia. Ninguém fazia mais no papel, né? E banco de dados, o Equus também. Eu falo, nossa, mas na mineração a gente usava banco de dados, ninguém usa mais Excel, Axis. Por que a gente não usa um banco de dados? E aí tive a oportunidade de trabalhar para implementar Equus. Então, foi muito legal a minha trajetória dentro da CH2M, porque eu ia vendo as tendências, as coisas, eu tive a oportunidade de ir para fora, algumas vezes conhecer, e o pessoal sempre foi muito receptivo. E às vezes, claro, tinha algumas pessoas que ficavam um pouco céticas e falavam, não, isso aqui não vai dar certo, mas eu acabava ganhando na canseira, ou então mexia depois do meu horário e fazia dar certo e apresentava, dava um jeitinho de botar para funcionar. E foi bem legal, porque o meu aprendizado foi muito enriquecido nisso, né? De ter essa curiosidade. E aí as pessoas começaram a ver que eu tinha curiosidade também lá de fora. Então eles viam alguma coisa nova, já mandavam, ó, Joyce, isso aqui é legal. Aí no Brasil isso pode ser importante. Isso pode ser importante. Deixa eu falar uma coisa, a CH2M você fez lá a entrevista, achou que não ia entrar e entrou. E possivelmente o saber inglês foi um diferencial importante, né? E outra coisa, a sua curiosidade. Certamente as pessoas perceberam essa vontade de saber. Você já tinha feito mestrado nessa época? E o inglês, você tinha ido morar fora ou você fez cursos? Como é que você dominava o inglês naquele momento? Na verdade, eu nunca fui morar fora para estudar inglês, mas na Anglo American eu tive a oportunidade de trabalhar numa revisão operacional com uma série de pessoas tanto da Inglaterra quanto da África do Sul. Então, nós ficamos praticamente 6 meses. Eles ficavam um tempo na operação, voltavam. E a gente ficava nessa troca o tempo inteiro. Então, o meu inglês, que eu já tinha estudado, tudo, teve, assim, um ramp-up gigantesco durante o meu programa de trainees e essa parte que eu convivência com o pessoal da África do Sul. Depois foi melhorando e eu sempre gostei muito, estudei muito, assistia filme em inglês, cantava em inglês, com a minha super voz eu arriscava cantar, mas muito movida por essa curiosidade de aprender e também por gostar de viajar. Eu sempre tive esse sonho de morar fora, de viajar. Se eu não souber inglês e espanhol, vou ficar mais distante desse sonho. Então eu sempre estudei para conseguir tornar esse sonho mais próximo da minha realidade, né? Então também o inglês me ajudou. E foi assim, incrível, porque eu entrei para a construção de uma barreira reativa permeável na CH2M. E eles enviaram uma pessoa para cá, o Tony Moore, que é assim, uma pessoa muito querida, que me ensinou muito, e ele só falava inglês. Então eu fiquei vários meses com ele em campo, e ele me ensinou assim, o que era uma barreira reativa, para que ia servir,
todo o contexto. Ele fez assim, foi um deep diving ali para eu entender o gerenciamento de áreas contaminadas e todo em inglês. Então, Sim. meu inglês deu uma outra melhorada também, porque era basicamente eu e o Tony que ficava o dia inteiro falando inglês, né? Sim. E eu tinha que fazer o intermédio com o cara da retroescavadeira, Sim, com a equipe da operação, tudo isso. Então a gente trabalhava ali juntos. E foi bem legal que eu aprendi muito com ele. E o mestrado você já tinha feito? Eu estava para terminar, porque eu estava fazendo mestrado na área de mineração e eu estava para terminar. Só que eu mudei de área e eu terminei. Certo. Eu estava fazendo ligada à área de sensoramento remoto, tudo. Estava trabalhando com ambiental, aprendendo um monte de coisa e na loucura para terminar o mestrado. E aí, ao longo, depois da minha trajetória na CH, eu fui fazer um MBA em gestão estratégica de projetos, mas aí eu fiz na FIAP, pertinho do escritório lá, e também que foi bem legal, porque abriu a minha cabeça para planejamento, para estruturação, para organização dos projetos, para muita coisa que eu fazia muitas vezes, porque alguém foi lá e falou, olha, é assim que você faz, mas eu não conhecia a teoria, a metodologia por trás disso. Então, foi também um crescimento legal. E eu fiz também algumas especializações fora, via plataforma online, na Universidade da Califórnia e também em Berkeley. Eu fui fazendo alguns na área de sustentabilidade, na gestão de projetos, eu fui fazendo também algumas especializações fora do país, via plataforma online. Então, eu nunca paro de estudar. Sim. E lá na geologia, você, embora você tenha ido por causa do seu ambientalismo, né, gostar de natureza e tal, lá na geologia não, você foi estudar mais, gostava mais da parte de mineração? De mineração. Todo mundo que vem aqui falar que é geólogo é muito entusiasmado com a geologia, e você também, né? E o que você gostava bastante mais lá na geologia? Nossa, o ambiente de mineração era algo que, assim, a primeira vez que eu entrei numa mineração, Marcos, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar com isso. Aquele universo grande, aquele negócio, e saber que é o início da cadeia produtiva de muita coisa. Sim. Basicamente, tudo que a gente tem, a gente precisa da mineração. E você entendendo o contexto geológico de uma área de mineralização é muito interessante, que você começa a juntar as pecinhas de um quebra-cabeça muito legal. E que aquilo, nossa, me deixava assim entusiasmada e querendo aprender. A parte ambiental, a gente teve eu tive, né, na minha graduação, umas pitadas, eu tive aula com o Paulo Negrão, mas foi algo muito mais discreto. A mineração foi mais forte. Sim. O contato normal, né? Que eu tive foi maior. Normal. A geologia é assim, né? E no final das contas, a gente usa muita coisa que a gente aprende, mas na hora que você está lá, você não liga que, poxa, pedologia para a área ambiental é super importante. Sim. Entender um contexto, saber fazer uma modelagem é muito importante, tanto para mineração quanto para ambiental. Mas você não faz esses links. Eu, pelo menos, não fazia esses links, né? Então, para mim, o que saltava aos olhos era a mineração. E daí você só muda por conta de um caso fortuito, de uma conveniência de querer ficar mais perto da família. Uhum. Era assim. Porque eu estava no começo da carreira. Sim. É uma empresa bacana, é uma empresa legal, vão me dar oportunidade, vou fazer entrevista. E aí, no fim, deu certo. E foi, assim, um desafio que foi muito bom, foi muito legal eu ter encarado esse desafio. Porque ao longo dos projetos que eu fui trabalhando, eu tive a oportunidade de trabalhar ainda com empresas de mineração e também com indústria química, com empresas de abastecimento de água, com assim, um portfólio de clientes e de projetos muito grande, que talvez na mineração eu ia conhecer só aquele mundo, né? Sim. Embora seja bem complexo, mas a oportunidade da ambiental abriu assim um leque gigantesco.
E também eu tive a oportunidade de trabalhar com mineração nos projetos. E daí você tinha essas ideias, né, esses lampejos, essas descobertas com as coisas que você via na própria CH2 no exterior e tal. E daí você fala, ó, pessoal da CH2 Brasil, ó, temos que fazer um negócio aqui, temos que usar o shake test e tal. Você conseguia implementar tudo, quase tudo, 90%, 50%, como é que funcionava? Assim, uma boa parte eu consegui implementar, porque eu tive sorte de gerenciar um projeto que dava essa liberdade e que a gente conseguia propor e o cliente era aberto a esse tipo de novidade, Então eu tive essa sorte. Claro que assim, não foi 100%. Teve coisas que eu comentava e falava, não, para esse contexto não vai dar, Joyce, menos, calma, abaixo entusiasmo. E assim, realmente, eles tinham razão, porque tinha horas que não dava, que você tem que fazer o trivial, não adianta você querer ficar inventando muita coisa, embora inovar é legal, mas não são todos os clientes que têm essa abertura, que o projeto foi programado para isso. Mas assim, eu consegui experimentar muita coisa. E você falou uma coisa que eu me lembrei aqui, o Gint, né? Ele é um software que eu já vi, ele é ligado a qual plataforma? Ao Ecos mesmo? Então, dá para ligar ele ao Equus, dá para ligar ele, jogar os dados para o Leapfrog, para Certo. modelagem, dá para jogar para o, se eu não me engano, para o EVS, dá para jogar para o HGA, que também é de banco de dados. Então, você consegue exportar os dados que você foi em campo e fez a sua descrição, tudo já pelo Gint, Certo. você consegue exportar e jogar ele ou para um banco de dados ou para um software de modelagem. E o que eu acho interessante dele é que no campo você já vê o seu perfil pronto. Sim. E aí, na hora que você está definindo, realmente eu vou instalar o meu filtro nessa camada, você está vendo ali na sua tela Certo. o melhor local para você instalar o seu filtro, que você vai descrevendo na tela. Certo. Então, para mim, que sou uma pessoa que tem que ser muito visual, sempre facilitou muito esse tipo de ferramenta no campo. E como é que está o uso disso daí? As pessoas usam? Você conseguiu trazer isso para CH2 ou para algum lugar? Não, Como o é que tá? pessoal usa. O pessoal usa em praticamente todos os projetos quando eu saí de lá. Porque assim, como você vinha com o seu perfil pronto, Sim. você ganhava o tempo de depois passar o papel Sim. para um estagiário digitar, para o desenhista depois fazer o perfil. No Gint, você já define qual é o padrão que você vai exportar o seu perfil e você já vem do campo com aquilo praticamente pronto. Então, como isso facilitou tempo, tudo, foi uma coisa que pegou e que funciona e que o pessoal utiliza. Ó, que legal. Para os nossos ouvintes aí, só a CH2 conseguiria trazer isso aí ou as consultorias médias, pequenas conseguiriam? Consegue, porque não é um software de licença cara. A utilização dele é muito tranquila. Para você ter uma ideia, eu fui aprender a mexer com ele no meu último dia lá em Chicago, num churrasco, na casa de um colega, de um geólogo, em inglês, que assim, ele ainda falava muito enrolado, porque ele era indiano, Vixe. e ele me ensinou e eu consegui, assim, eu soube o básico. E aí teve alguns estagiários, algumas pessoas que trabalharam comigo, que daí eles se afundaram e descobriram até mais ferramentas do que eu sabia, e eu descobri depois outras também. A gente foi cada um descobrindo uma parte e funciona bem. Então, não é assim um bicho de sete cabeças e ganha bastante tempo no. E também você mitiga erros, né? Sim, sim. De passar para alguém, Muita gente. digitar. É bem legal isso. E assim, é algo que tá aí para facilitar, a licença não é cara. Eu acho que é um investimento que vale a pena, sabe? Pô, legal, ouvintes, então ouçam a Joyce aí e vão atrás do Gint. Se escreve Gint, né, Joyce? Isso. Gint. É da Bentley, se eu não me engano, agora. Bom, daí você está lá na CH2, faz esse monte de projeto inclusive uma barreira reativa permeável, né, que não é um negócio que a gente vê todo dia.
Eu tive essa super oportunidade. Pois é, logo no começo, né? E aprendeu sobre toda a investigação e remediação com um cara especialista em avançado. Uhum. E aí, para onde foi a sua carreira depois disso? Você saiu da CH2? Eu saí da CH e aí eu comecei a trabalhar com perícias Certo. ambientais. Eu lembro você ter me Fui. falado disso, eu tenho uma pergunta interessante. Como é que foi isso daí? Até para os nossos amigos ouvintes aí. Como é que você se torna, como você se tornou uma perita? Você é uma perita, mas legalmente uma perita. Como é que você fez para ser uma perita legalmente? Eu fiz um treinamento, e aí aqui no mercado tem algumas escolas que dão treinamento, assim, coisas de 2, 3 dias, e aí tem uma professora, Adriana Ponce, que é uma advogada incrível, e que ela ensina todo o passo a passo de onde você deve ir, fazer o cadastro, ela passou o site, tudo, e eu fiz o cadastro como perita, e aí fui, e ela falava assim: olha, se você quer se tornar um perito, você precisa ir lá no fórum, ir em qualquer fórum, e fazer a via sacra, que ela fala. Que é ir lá, bater na porta do juiz e falar: olha, sou perita cadastrada, federal e estadual, trabalho com projetos de áreas contaminadas, posso deixar meu currículo? Na caruda, você tem que ir lá e bater. E eu falei, tá bom, vou arriscar, vou fazer isso. Peguei uma tarde, foi eu e uma amiga lá, que no fórum que a gente foi, ele só tem, você só pode ir nas salas dos juízes entre 1 e 2 da tarde, porque depois eles estão em audiência, a gente pegou e foi passando em todos os andares que deu tempo de passar. Para minha surpresa, no dia seguinte chegou um e-mail de convocação Caramba! para ser perita. Assim, você vai conquistando os juízes e aí eles vão te pedindo. Até hoje tem alguns que me conhecem que eu falo, olha, às vezes eu não tenho tempo. Você não conhece alguém para indicar? Você não pode fazer só esse, porque eles vão confiando no trabalho, né? E o legal de perito, que é diferente da consultoria, que você muitas vezes escreve quase que uma tese, o perito, você tem que entregar o seu laudo técnico como se ele fosse um gibi. O juiz ele tem que ir olhando as suas ilustrações, e no final ele tem que entender a moral da história. Certo. Porque ele não é técnico. Sim. Se eu escrever todo o meu geologuês lá, Sim. ele vai mandar de volta e falar. Então, foi legal porque eu tive que aprender a mexer com dashboards, mostrar o gerenciamento de áreas contaminadas de uma forma mais ilustrativa e mais clara para quem é leigo entender. E foi legal, porque isso muitas vezes a gente apresenta relatórios como consultor, sei lá, para um diretor que não sabe nada, e ele fica lá só. Sim, pois é. É o mesmo que o juiz, só que o juiz já dá uma paulada. O cliente fica aí. O cliente é mais polido, né? O juiz não, ele te manda de volta falando, não entendi nada, né? Porque, embora o perito ele não seja a pessoa que toma a decisão, ele tem uma forte responsabilidade de suportar o juiz tecnicamente para tomar a decisão. Então, é um trabalho de bastante responsabilidade, você tem que ser muito claro, né? Sim. Na forma como você se comunica com ele para melhorar. E foi legal, porque eu fui fazer curso de comunicação, até mesmo de comunicação não violenta, de comunicação assertiva. Fui pegando aí esses cursos pela internet e eu aprendi um monte de coisas com essa minha jornada de me aventurar como perita aí. E continuo ainda, como alguns projetos que precisam, eu ainda entro aí para atuar como perita também. Que legal. Poxa, legal. E, bom, daí tudo bem, você foi ser perita e depois, o que você fez? Você fez aí, bastante coisa. Eu tive uma proposta para ir para uma outra empresa, para uma empresa francesa, né, para a Valgo. E aí trabalhei lá alguns meses na Valgo, tive oportunidade de pegar também alguns projetos complexos, alguns projetos novos que eu também não conhecia, tecnologia. E aí tive a oportunidade de ir para a França também, acompanhar uma operação em Rouen, que eles têm muito grande, de uma antiga refinaria.
Então, foi, assim, uma oportunidade bem legal. E no final do ano passado, eu tive uma proposta para mudar para uma empresa para trabalhar com gestão de dados, com modelagem, hidrogeoquímica, para ficar um tempinho em Belo Horizonte, mas eram projetos bem desafiadores na área de mineração. O salário era melhor, tinha várias outras coisas que me chamaram a atenção. Eu falei, tá bom, eu vou me lançar. BH de novo, olha o Joyce ali. BH de novo. E foi uma temporada, assim, em BH bem legal, porque eu aproveitei para rever vários amigos da época que eu havia morado lá. Tem muito geólogo em BH, então foi bem legal. E também foi um aprendizado a começar a dar treinamentos, a trabalhar com bancos de dados, uma ferramenta que eu não conhecia, que antes eu conhecia bem o Equus, mas o HGA, que foi o que eu trabalhei, não conhecia, com um time totalmente diferente, mais voltado para mineração. Então foi um desafio aí bacana também de carreira. E aí, nesse meio tempo aí, desde a CH até atualmente, tem as aulas no Senac, né, que eu costumo uma vez ou duas vezes no ano, né, eu dou as aulas de sustentabilidade aplicada para remediação, que é algo que eu gosto bastante também, de estar com o pessoal. Eu falo, eu vou dar aula, mas assim, eu ensino um pouco, mas eu aprendo muito mais do que os alunos sempre têm contribuições assim bem legais, e aí eu encontro gente que estudou comigo, que eram meus bichos, e é muito legal. E também fui vendo outros lugares para dar aula. Então, tenho dado aula em cursos dessas escolas que dá cursos rápidos, workshops, treinamentos. Tenho sempre aí com um pezinho também nessa parte de educação. Bastante coisa diversificada. E você está planejando agora um novo passo acadêmico, é isso? Isso, eu estou planejando aí para o próximo ano fazer um doutorado lá na USP com o professor Bertolo, que a gente trabalhou juntos quando eu estava na CH2M, e aí tenho uma admiração muito grande por ele, e fiquei bem feliz que ele me aceitou aí como pupila dele para o doutorado. E aí eu vou fazer, né, todo o processo seletivo e tal, mas estamos aí organizando documentação e essa parte do projeto, tudo para o ano que vem eu começar esse desafio aí do doutorado com hidrogeoquímica e hidrogeologia. E daí a sustentabilidade, né? Então vamos nesse tema de trabalho que você gosta bastante, né? Primeiro vamos tentar sintonizar os ouvintes aí. O que para você é sustentabilidade, né? No sentido, para você não, né? Pro seu trabalho, o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade, a gente define dentro do grupo Nicole Latin America e dos grupos que a gente trabalha juntos aí, da Europa, o Surf dos Estados Unidos, o Nicola da África do Sul, que é quando você tem os três pilares, o econômico, o social e o ambiental, de forma equilibrada num projeto. Esse é o grande desafio do trabalho, porque hoje, por exemplo, se a gente pegar os projetos de gerenciamento de áreas contaminadas, os fatores ambientais e econômicos, eles estão bem cobertos. Mas os fatores sociais é um desafio grande, a gente conseguir incorporar fatores sociais e conseguir mensurar, ter métricas, ter indicadores para os fatores sociais. Então, e para a realidade da América Latina, é bem interessante, porque nós temos um cenário muito diferente do que a gente tem, por exemplo, na Europa, ou que a gente tem nos Estados Unidos. Não dá para a gente pegar a metodologia, as lições aprendidas que a gente tem de projetos que a gente coloca sustentabilidade, fazer um copy and paste e aplicar aqui. Não dá, a nossa realidade é diferente. Então, a sustentabilidade é a gente buscar cada vez mais ter esse equilíbrio entre os pilares e principalmente pensar no que a gente vai deixar em termos de recursos naturais, em termos de um mundo para os nossos filhos, para as próximas gerações. Eu penso muito nisso. Eu ainda não tenho filhos, mas eu penso, o que eu vou deixar de recursos e de legado?
será que eu estou fazendo a minha parte como geóloga, como ambientalista, como pesquisadora? E para mim a sustentabilidade é isso, é buscar esse equilíbrio. Eu não sei por onde eu vou começar a história aqui, mas já vamos começar pelas redes que você falou. Você falou surf, Nicole, Nicola. O que é isso, para as pessoas saberem? O que é isso? Que grupos são esses? O Nicole é um grupo que ele começou na Europa e que nós temos a indústria, as universidades e consultores trabalhando juntos, independente de bandeira, de nome de empresa e etc., para fomentar discussões e produzir conhecimento. E esse grupo ele começou na Europa, ele veio para o Brasil, a ideia veio para o Brasil lá para 2013, 2014, e o grupo começou a atuar aqui no Brasil como Nicole Brasil, e hoje é Nicole Latinoamérica, e hoje a gente segue os mesmos moldes da Europa. Então, nós temos pessoas da universidade, pessoas de consultorias, consultores independentes, como o meu caso, e temos também pessoas das indústrias, que participam do grupo, que promovem a elaboração de documentos técnicos, workshops, palestras, seminários, tudo isso voltado à discussão. E aí dentro do Nicole tem alguns grupos, então hoje eu sou líder do grupo de remediação sustentável, mas tem grupo de economia circular, de intrusão de vapores, tem grupo de modelagem, tem vários grupos atuando dentro do Nicole aqui na América Latina com esse mesmo propósito, de gerar conhecimento, compartilhar. Aí o surf é muito parecido com o Nicole, só que o surf ele só voltado para a remediação sustentável. E aí ele tem o surf UK, que é o mais forte, tem o surf US, e aqui no Brasil são juntos. Então, eu faço a liderança do grupo de remediação sustentável do Nicole e do grupo do surf. Então, porque não faz muito sentido ter dois grupos com o mesmo propósito. Sim. Aqui na América Latina. Ter um, né? Imagina dois, né? Imagina dois. E o Nicola é um braço do Nicole na África. Então, ele foi incentivado pelo pessoal da Europa, pelo pessoal aqui do Brasil, e surgiu já há alguns anos o grupo do Nicola lá na África. E eles trabalham muito parecido da forma como a gente trabalha aqui na América Latina. O Nicole na Europa já tem, sei lá, uns 15 anos, talvez? Sim, já é bem consolidado há muito tempo. No Brasil há menos tempo, né, como você falou. E aí, nesses documentos existe vamos chamar de uma métrica, não sei se é a palavra certa, mas é uma métrica, né, para você dizer que a remediação A é mais sustentável que a remediação B, certo? O que leva essa métrica? O que essa métrica, ou esses parâmetros, o que eles analisam para dizer que a remediação A é mais sustentável que a remediação B? Na verdade, assim, nós desenvolvemos uma metodologia híbrida aqui para o contexto da América Latina, em que a gente pega a metodologia da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos para definir. E a gente sempre parte do princípio de comparação e de uma matriz de tomada de decisão. Então, você sempre vai elencar, por exemplo, eu vou fazer um projeto de escavação. Nossa, mas escavação dá para ser sustentável? Sim. Se você fizer todo um gerenciamento de forma sustentável para o seu projeto, e você, eu vou precisar usar água para lavar as rodas do trator e os equipamentos. Será que eu consigo usar água de reuso ou água da chuva e diminuo a quantidade de água que eu vou pegar, de água limpa que eu vou pegar da rede? Será que essa água eu consigo fazer aí um tratamentozinho e não mandar direto também para a rede de esgoto? Isso pode ser levado como um fator de sustentabilidade no gerenciamento do seu projeto. Então, qualquer projeto, desde que gerenciado e utilizado as técnicas corretas, a metodologia
do gerenciamento de forma sustentável, ele pode ser sustentável. E claro que a gente faz a comparação para saber qual técnica pode ser mais sustentável, mas a gente sempre compara a viabilidade junto com a sustentabilidade, a implementabilidade, o custo e outros fatores, por exemplo, o tempo, a decisão do cliente. E aí você vai, no projeto que for escolhido, a técnica que atenda a esses requisitos e não só a sustentabilidade, porque senão a gente acaba ficando muito utópico para definir um projeto sustentável. Se você olhar só para a sustentabilidade e não olhar os outros fatores, acaba sendo um projeto insustentável, né? Então, quando a gente faz essa matriz de tomada de decisão, a gente acaba escolhendo qual projeto vai se adequar melhor. Então, hoje, essa metodologia que nós criamos é: qualquer técnica de remediação você pode deixá-la mais sustentável. E não só a remediação, você consegue implementar a sustentabilidade desde a etapa de investigação, na tomada de decisão da sua remediação, tudo isso. Quando você faz, por exemplo, uma investigação de alta resolução, você pode colocar indicadores de sustentabilidade e monitorar que você vai diminuir a quantidade de resíduo gerado, você pode reduzir a quantidade de energia que você vai precisar, emissão de combustíveis fósseis, você vai reduzir custos na maioria dos casos. Então, tudo isso você vai monitorando e você consegue mostrar como indicadores de sustentabilidade no seu projeto. Imagina a questão ambiental, a parte da sustentabilidade ambiental, o monitoramento da sustentabilidade no sentido ambiental. Vocês medem, vocês não, né? A proposta é fazer uma matriz de decisão, onde você diz, esse é 5, esse é 4, esse é 3, ou vocês transformam isso, por exemplo, em toneladas de carbono emitida, ou em litros de água, sabe? Transformar isso numa única medida. Como é que funciona? Depende do item. Quando a gente vai ponderar os fatores ambientais, a gente usa de 1 a 5 para ponderar. Porque pode ser que, eu quero usar energia eólica, mas a minha quantidade de energia eólica vai ser tão ínfima que não vai valer a pena no meu projeto, embora tenha uma redução. Ou, eu quero utilizar toda a madeira que eu vou utilizar tem que ser madeira de reflorestamento, mas eu vou usar madeira só para o transporte de saco de cimento no pallet. Então, você tem que ponderar se realmente faz sentido aquele item ambiental. Isso posto, a gente daí vai olhar as quantidades e definir. A gente fala que a gente primeiro faz uma etapa de definir aspirações, que é onde você sonha com o que você quer para um projeto sustentável. Depois você tem a definição das metas, que é o seu choque de realidade, que é onde você vai colocar valores. Então, eu quero usar água de chuva. Tá, mas eu quero que 50% da água que eu vou utilizar no meu projeto seja a água da chuva. Então, você foi e definiu ali as suas metas. Depois que você definiu as metas, você define indicadores. E aí você vai definir a quantidade de metros cúbicos de água consumida pela quantidade de metros cúbicos de água reutilizada, por exemplo. Porque assim, para todos os itens você tem que conseguir valorar, quantificar, para que realmente faça sentido. E é algo que a gente muitas vezes vê aqui nos projetos, que as pessoas falam, eu fiz um projeto de biorremediação e foi um projeto super sustentável. Mas você mediu indicadores? O que você tem para mostrar que realmente esse projeto foi sustentável? Porque às vezes um projeto de oxidação ou outro projeto, ele pode ser até mais sustentável do que um de biorremediação se você não fez uma gestão adequada dos seus recursos, né? Se você não pensou numa logística, se você não pensou numa forma de ter uma economia mais circular aí para o seu projeto, você pode ter um consumo maior de recursos do que um outro projeto que teoricamente seria mais sustentável, né? Dentro ainda da remediação sustentável, né? Existe algum caso, ou existe algum dia que alguém pensou assim, peraí, será que é mais sustentável deixar isso aí lá do que remediar? Sim.
Um caso bem clássico foi aqui no caso das barragens que romperam. Não é uma remediação propriamente dita como a gente está acostumado, mas a remoção do rejeito foi, em alguns pontos, era mais sustentável você deixar do que você retirar. E até outros projetos foi mais sustentável você fazer um acompanhamento de atenuação natural monitorada, desde que você avalie, claro, riscos à saúde humana e etc. E foi melhor você não fazer uma remediação, porque você ia emitir menos gás carbônico, ia gastar menos recursos e você não ia atingir o seu receptor. Então, por exemplo, se você tem lá um produto que ele não está móvel, vale a pena pensar nessa ótica se não é mais sustentável e não tem riscos, né? Porque é sempre importante a gente pensar em termos de riscos. É mais fácil você manter e monitorar, claro, né? Do que você ir remediar. E tem alguns casos aqui no Brasil, casos nos Estados Unidos, que essa decisão foi tomada pensando também pelo pilar da sustentabilidade. Isso não pode, ali na frente, ser uma espécie de licença para matar, né? Assim, no sentido de que você vai ter uma fundamentação sustentável, né? Então, que diga, pessoal, a gente não tem risco de intrusão de vapores, então você pode deixar aí a massa residual no solo e a pluma na água subterrânea, já que nós estamos perto do rio Tietê, ninguém vai tomar essa água, então ninguém está em risco iminente, né? Esse é o risco de alguém tomar uma água um dia desse, mas é só restringir o consumo de água, e daí alguém mais sustentável a gente deixa ali, né? O cara dá um jeito de ser mais sustentável, sabe aquela coisa? O cara usa tem que ser uma decisão muito bem fundamentada e tem que ser, assim, tecnicamente muito bem entendida, delimitação vertical, horizontal, uma avaliação de riscos. O seu modelo conceitual precisa estar muito bom para você conseguir ter subsídios suficientes para tomar uma decisão. E outra, você tem que convencer e ter o órgão ambiental ao seu lado como parceiro. Então, você tem que envolver o órgão ambiental, os outros stakeholders. Então, não dá para ser malandro, na minha percepção. Claro que, assim, pode ter quem faça isso? Pode. Mas, assim, todos os projetos que eu acompanhei que teve essa decisão foram, assim, discussões gigantescas até chegar realmente e todo mundo tá seguro para que... Porque você não remediar é uma decisão muito importante. E se você deixar passar um detalhe que seja, as consequências podem ser muito grandes, assim, muito drásticas, né? Então, você precisa ter um time muito bem alinhado, um modelo conceitual muito bem feito para você tomar essa decisão. Mas a sua ponderação é extremamente importante, Marcos. Porque eu tô vendo lá na frente, os caras falam, não, é mais sustentável deixar aí, vamos deixar então, né? Mas tem a página 2 também, precisa ver, não é só a página da sustentabilidade, né? Sim. A sustentabilidade, ela tem que estar junto com todos os outros fatores, né? A sustentabilidade em si, né? A gente tem falado aqui no podcast, basicamente, a sustentabilidade é insustentável, né? Então ela não acaba por não existir, uma vez que se você está consumindo os recursos, a entropia aumenta e não é possível você crescer de modo sustentável. Então, as teorias que a gente tem falado aqui dizem o decrescimento. Então, a solução seria o decrescimento. E mais, a gente vê sempre os três pilares, mas a gente, na verdade, só vê o econômico, né? Então, o econômico é que costuma mandar em tudo, né? Então, essa é na nossa visão. Mas você tem outra visão, você trabalha com sustentabilidade, você vê mais coisas aplicadas do que eu, né? Eu estou aqui mais academicamente falando, né? E o que você acha disso daí? Existe a sustentabilidade? É possível existir o desenvolvimento sustentável? E segundo, o econômico está ganhando de tudo, é possível reverter essa vitória, sempre vitória do econômico? Eu acho que é um balanço. E até é muito interessante essa sua questão, Marcos, porque uma vez eu estava fazendo uma apresentação lá no Peru, e aí teve no final um painel de debates e uma pessoa levantou, até um pouco exaltada, falando assim,
está falando de remediação sustentável? Isso é utópico na nossa realidade. Tá, a gente tem projetos de remediação sustentável. Talvez eu seja muito sonhadora, ok, mas eu acho que a gente consegue buscar soluções para ter um maior equilíbrio. Claro que, assim, na teoria, o equilíbrio é entre os 3 pilares. Na prática, a gente sabe que o econômico está ganhando aí bem à frente. Mas o objetivo, a meta, o meu sonho é que a gente tenha um equilíbrio melhor. E aí é aquele trabalho de formiguinha de você buscar soluções e pensar fora da caixa para entender como você minimiza os recursos utilizados, você reaproveita os recursos e você consegue fazer com que essa gana econômica ela trabalhe a favor do meio ambiente e do social. Porque no final das contas, eu posso pensar num projeto ambientalmente maravilhoso e socialmente maravilhoso. Mas se eu não tiver um apoio econômico, meu projeto, infelizmente, não vai para frente. E é triste, mas a gente às vezes tem que usar isso que é um fator que muitas vezes é ruim, buscar uma solução para usar ele a nosso favor. Falar, ok, então eu vou fazer um projeto, vou construir uma barreira, e eu vou ter uma área que eu vou demolir. Será que eu não posso usar aquele tijolo dos prédios para diminuir e fazer uma mistura para usar no blend da minha barreira, junto com o carvão, e diminuir a minha quantidade de, por exemplo, de argila orgânica? E eu já fiz esses testes de bancada e deram certo. Então, foi uma economia que a gente deixou de gerar resíduo de construção civil, deixou de emitir gás carbônico, diminuiu os custos do projeto, teve uma pegada ambiental dentro do projeto. Então, você tem que ir meio que tentando contornar. Eu sei que a gente ainda está muito aquém de uma realidade sustentável. Hoje, eu tenho consciência que boa parte dos nossos projetos, eles caminham mais para insustentabilidade do que para sustentabilidade, infelizmente. Mas é algo que eu acredito muito que a gente consegue fazer coisas para mudar esse cenário. Às vezes são pequenas pitadas que você consegue implementar no seu projeto. Poxa, será que eu não posso usar uma mão de obra local do que mandar um time inteiro, por exemplo, para um projeto na Bahia, no Amazonas? Será que não é mais barato eu treinar um cara que está ali, que tem a força de vontade, disseminar o conhecimento, e aí eu vou economizar de passagem aérea, de transporte, né? E ainda vou fazer um bem para a sociedade? Então, é ir pensando, às vezes, pequenas coisas que a gente consegue deixar o nosso projeto um pouco mais sustentável. Que bom, tomara que consigamos, né, Joyce? É um desafio. Sim, imagino que seja permanente, né? Você que está no dia a dia ali. E você conseguiu implementar esses projetos com a métrica? Ou seja, imagina que um projeto tinha uma direção, um projeto qualquer de remediação ou de investigação dentro da nossa área de áreas contaminadas, né? O projeto ia para lá, fala, vamos fazer uma escavação. E você, avaliando a sustentabilidade, você mudou a decisão. Não, escavação não, vamos fazer oxidação, por exemplo. Teve algum caso que você trabalhou que aconteceu isso? Não, eu nunca consegui, na tomada de decisão, avaliar e mudar. Mas eu consegui, ao longo da decisão, ir implementando métricas para que o projeto seja mais sustentável. Aquele projeto decidido fosse mais sustentável. Legal. Porque normalmente a gente não tem, embora a metodologia que a gente desenvolveu é para que na tomada de decisão, na hora que você está fazendo o plano de intervenção, você pense na sustentabilidade, muitas vezes o cliente já vem com o projeto com o plano de intervenção pronto. Então, você não pode falar, olha, tudo que o meu colega fez na outra consultoria, eu vou mudar para ser mais sustentável. Entendi. É mais fácil você falar, olha, vamos fazer isso aqui, mas de uma forma mais sustentável, para você minimizar o uso de recursos, economizar dinheiro, ter o envolvimento da sociedade. Então, a ideia é você já estava planejado, é mais fácil ter um convencimento
quando você consegue aplicar no que já está definido até. Tem gente que me pergunta, né? Certamente pergunto para você algumas coisas do seguinte tipo. É melhor eu usar um copo descartável ou pegar um copo de vidro e lavar ele e daí eu gasto água, detergente e tal. E outra aula, eu tive uma aula no gerenciamento de áreas contaminadas que o cara falou a energia eólica, né? Energia eólica é renovável e tal. Só que eu, dizendo ele, né? Eu inspecionei fábricas das turbinas eólicas. Tem muita emissão de voláteis e um monte de coisa errada ambientalmente. Então o que é melhor, a hidrelétrica ou a eólica se você tem que construir as turbinas desse jeito? E é melhor você usar o copo descartável ou lavar o copo? Eu também já me perguntaram isso e é um dilema. É um dilema. Porque se você for usar, sei lá, 20 copos ao longo do dia descartáveis, está gerando uma quantidade de resíduos. Mas se a cada hora que você usar o copo você lavar, você está desperdiçando água. Sim. Então, o que eu faço tenho meu copo, que eu vou enchendo ele de água e eu lavo ele poucas vezes. Mas, será que não junta um verdinho aí no seu copo? Ou na sua garrafinha? Eu acredito que é melhor eu usar mas também não lavo ele toda hora. Mas se você vai lavar toda hora... Não sabemos. Né? Não sabemos. Por isso que, da mesma forma que a gente fala, uso de canudo, uso de copo, é muito da forma, ou então o uso da técnica de remediação é muito da forma de como você vai gerenciar o uso do recurso para você ter o projeto sustentável, você ter uma conduta sustentável. Se você vai usar um canudo daqueles que são de metal, certo. E se cada vez que você usa, você vai lá e gasta 10 litros de água, é melhor usar o de plástico, na minha visão. E aí tem gente que não vai concordar, que vai falar, você tá doida, você não... Então, mesma coisa do copo. É a forma como a gente gerencia o uso do recurso, né? E olha que nós só estamos falando do recurso natural, né, do resíduo, de desperdiçar, né, esse recurso. Estamos falando de outras coisas aí. Mas dentro dessas outras coisas tem a questão, o pilar social. O pilar ambiental, as métricas são essas daí, né, consumir menos água, menos energia, pegar emissões de carbono e tal. Econômico é simples, é o dinheiro. O que é medido no pilar social de um projeto? Por exemplo, se você define como um indicador do seu projeto que você vai usar mão de obra local, que você vai devolver uma área para a sociedade, vai ter um benefício social, isso tudo você tem que... 30% da minha área vai virar um parque com retorno social. Ou então, 10, 15% da minha mão de obra tem que ser local. Ou então, o valor do meu projeto... eu vou utilizar uma parte dos recursos que eu economizei com outras formas de gerenciamento e eu vou dar educação, vou dar treinamento, ou vou dar material escolar, vou trazer um benefício social. E por isso que medir o benefício social é o maior desafio. Porque aqui no Brasil é um contexto muito diferente. Você vai fazer um projeto, dependendo do local que você vai fazer um projeto, se você for trazer benefícios sociais, você não vai conseguir trazer benefícios tão representativos, porque aquela comunidade precisa de tanta coisa que se você der treinamento para 2, 3 pessoas, não vai trazer tanto benefício como um todo. Um exemplo que eu tenho também lá do Peru é que tinha uma área da floresta amazônica contaminada. A empresa remediou e trouxe trouxe escola, saneamento para as comunidades, tal, na floresta. Acabou uma parte da remediação e a empresa parou de fazer muitas coisas, né, de assistência hospitalar e etc. O que a comunidade fez? Quebrou duto para ter contaminação de novo, para voltar os benefícios sociais. Sim. Olha que celeuma, né? Que você entra, porque Caramba, rapaz, que coisa, né? Medir benefícios sociais é bem complexo e é um grande desafio. E é algo que a nossa sociedade precisa. Sim.
Se você não, você vai fazer um projeto e você não envolve a comunidade, você não fala, olha, esse projeto é um projeto de remediação, que vai trazer benefícios, que vai trazer. Ah, no outro dia sua bomba foi embora. Então, se você não tiver um envolvimento e uma Sim. comunicação, seu projeto fica muito mais caro, muito mais difícil de executar. Bom, dentro da sua atuação, né, no Nicole, vocês têm um podcast. Você também é apresentador de um podcast. Como é que é isso aí, Joyce? Fala para as pessoas como é que elas podem ouvir, qual é a periodicidade, como funciona. Bom, a gente tem um podcast falando de sustentabilidade. A cada 15 dias a gente tem um convidado, e aí são convidados aqui do Brasil, do Nicole da Europa, do Surf UK, do Surf dos Estados Unidos, do pessoal da África, ou então pessoas aqui do Brasil falando um pouco de sustentabilidade. Sempre está disponível nas principais plataformas de podcast, no canal do YouTube da Rede Nicole Latinoamérica. A cada 15 dias aí tem um novo episódio. Legal. Ouçam lá então, pessoal. Onde é fácil encontrar? Se for no Spotify, por exemplo, você tem que digitar o quê? Nicole? Podcast Nicole? Nicole Latinoamérica já encontra. YouTube A também, gente. Nicole Latinoamérica. No YouTube também. Joyce, eu entrevistei já muitas mulheres aqui, eu faço frequentemente essa pergunta, né? Para elas e para você eu faço agora. Você já sofreu algum tipo de machismo, alguma coisa ruim decorrente da sua condição de mulher na geologia ou no GAC? Já. É algo que eu aprendi a meio que abstrair. No começo da minha carreira, eu ficava um pouco incomodada com comentários de que, mas você é mulher, você vai fazer isso? E eu sempre, como eu nunca tive o machismo dentro de casa, que o meu pai e o meu irmão sempre me respeitaram e sempre me deram muita liberdade, assim, eu sempre tive os mesmos direitos que o meu irmão. Então, tem que lavar louça? Os dois vão lavar louça. Não é, a mulher tem que fazer serviço de casa ou qualquer coisa assim. Então, na minha profissão, quando eu ouvia, no começo eu ficava muito incomodada. Depois eu comecei a abstrair. E às vezes eu até era um pouco grosseira. Eu falava, vá, se liga, sai fora. Porque muitas vezes as pessoas, até mesmo na forma de falar, Sim. tem um machismo. Se você dá uma bronca, se você chama atenção, você é mais ríspida numa opinião, muitas vezes você é interpretada como uma pessoa grosseira, e se for um homem e falar, às vezes até mais de uma forma diferente, usando palavrão, a pessoa não vai ser grosseira. Eu levei um tempo para entender isso, principalmente porque eu saí da mineração e as pessoas, todo mundo falava muito meio que igual. Sim. Então, se você tinha que falar um palavrão, você tinha que mandar alguém para algum lugar, dali a pouco estava todo mundo trabalhando junto, no final do dia todo mundo bebendo cerveja juntos e nada acontecia. Para GAC, o nosso meio é mais polido. Então, se você fala um palavrão, se você pode ser, como mulher, interpretada como uma pessoa com uma comunicação violenta, ou uma pessoa ríspida, enquanto um homem fala da mesma forma, não é. Certo. E isso é uma forma de machismo. Certo. Mas é uma forma que, assim, no começo me incomodava, mas é algo que a nossa sociedade está enraizada a isso. Sim. E eu posso ter uma comunicação melhor, mostrar minha mensagem, ser dura quando precisa, sem usar desses artifícios e sem me sentir discriminada. Então, eu busquei um caminho para que eu melhorasse a minha comunicação. Uma outra coisa que hoje a gente vê aqui no mercado é que quantas empresas de consultoria têm mulheres gerentes de projetos? A quantidade de homens é sempre muito maior. Então, é um tema assim que... Mas eu acho que hoje a gente tem assim, uma representatividade das mulheres muito maior na geologia. Eu conheço assim, geólogas fantásticas fazendo trabalhos assim, incríveis, e não só geólogas, engenheiras, e que elas já estão colocando o machismo para baixo e passando por cima disso. Então, acho que
tem também, ao mesmo tempo que a gente tem o machismo, a gente tem um movimento muito grande de mulheres se fazendo ouvir, tendo voz e mostrando que elas são tão capazes quanto os homens, que a gente pode trabalhar todo mundo junto, que é essa a ideia. Não é que nem homem nem mulher seja melhor que ninguém. É que a gente trabalhe junto, em sinergia, aprenda e discuta, reflita. Que, no final das contas, o que a gente quer, todo mundo? Não é ter um meio ambiente melhor? É trabalhar todo mundo com esse objetivo, né? Eu acho que a questão do machismo, eu tento encarar dessa forma, sabe, Marcos? Certo. Tá certo, a gente tem que saber e combater permanentemente. Né? E se for agora, por exemplo, agora vai falar, não, tudo bem, agora, a partir de agora é todo mundo igual, né? Mas enquanto você sofreu, você até agora, né? E talvez você pudesse estar mais na frente se não fosse isso, tanto você quanto muitas outras. Joyce, estamos nos encaminhando para o fim. Agora é um momento em que o convidado faz uma pergunta para mim, que seja fácil, que eu saiba responder. Bom, Marcos, acho que primeiro, já que a gente está chegando no fim, te agradecer pela oportunidade. Foi uma conversa muito leve, muito legal. Gostei muito. Sempre gostei muito de conversar com você e essa foi mais uma das nossas conversas muito leves e que eu vejo que, assim, esse seu projeto é um projeto muito enriquecedor para o nosso mercado. Tem, assim, muita gente ouvindo, está surtindo muito efeito. Legal. Não só os podcasts, mas o seu canal de treinamentos, todo o seu trabalho que você faz com os alunos de gerenciamento de áreas contaminadas. Você já é uma referência aqui no Brasil. E aí eu te pergunto se você tem planos de expandir as fronteiras. Poxa, Joyce, obrigado, muito obrigado pelas palavras. Caramba, é uma grande honra. Não, na verdade, a gente começou essas ações aí agora com a pandemia, né? Eu, há um ano atrás, mais ou menos, eu pensei na história dos cursos, a gente já foi migrando na ICD para fazer alguns treinamentos, fizemos poucos, né? Mas eu continuei na minha atuação no Senac, como você falou, e gosto muito disso, né? Gosto bastante de trocar, conversar, de falar, de propor alternativas e tal. E a gente começou com um canal no YouTube com alguns vídeos introdutórios, ali algumas aulas curtas, né? O podcast e a newsletter, né? Que eu escrevo toda semana, eu gosto bastante também. E aí o que eu penso em expandir, talvez, eventualmente, fazer alguns cursos à distância, sabe? De alguns módulos, digamos, um curso de quantificação de massa, alguma coisa desse tipo. Mas antes disso eu preciso retomar as videoaulas no YouTube. Mas é isso, não muita expansão, porque acho que eu não conseguiria fazer tudo isso, né? Mas é isso, manter aí o podcast semanal, a newsletter semanal, talvez começar novamente com os vídeos e acho que é isso. Bacana. Já tem ajudado e influenciado bastante gente. Poxa. Acho que é esse o caminho mesmo. A sua contribuição já está sendo enorme aí para o GAC aqui no Brasil, tem sido fundamental. Joyce, agora você me falou uma coisa que me deu uma ideia aqui que a gente pode fazer aí. Eu vou falar com alguns amigos, e você inclusive, a gente fazer tipo uma vez por semana, a gente colocar uma resenha de algum artigo ou de algum texto importante, né? Eu acho que isso seria uma contribuição legal. Aí, sim. Né, se faz uma semana, o Júlio faz outro na outra semana, eu faço outro na outra, Milton e tal, e a gente abastece o pessoal com informações em português, né, a partir de algum artigo internacional. Que legal! É isso, super top. Vai ser ótimo. Conta comigo. Beleza. Então, já que você me ajudou a ter a ideia aqui, ao vivo, então vamos fazer isso sim. Conte comigo. Legal. Tamo junto. Legal. Bom, obrigado, Joyce. Então, agradeço a sua vinda aqui. E agora o podcast é seu. Pode falar sua mensagem final aí para as pessoas que nos ouvem. Não, só te agradecer, Marcos, aí pela oportunidade, por toda a sua colaboração aí no GAC, todo o ensinamento. Conte sempre comigo. Estou sempre à disposição aí sua, dos ouvintes.
eu fico super animada, super entusiasmada em ajudar, em descobrir coisas novas, em quebrar a cabeça aí com desafios. Então, conte comigo aí. Legal, com certeza ajudou bastante, sim, Joyce. Vai ser bem legal. Eu vou colocar o seu LinkedIn e tal na descrição do episódio, então as pessoas vão poder entrar em contato com você para saber mais. Ah, obrigada. Vamos lá, obrigado então, Joyce. Até. Obrigada, Marcos. Um abraço. Até mais. Bom, pessoal, essas foram as palavras de Joyce Cruz. Gostaria de retomar alguns pontos aqui nesse final, para a gente conversar e fechar o episódio. Vocês viram que a carreira dela, de muito sucesso, começou de forma que é aparentemente fortuita. Ela, sem experiência, passando por uma entrevista e sendo contratada. Mas apesar de parecer sorte, ela teve realmente muita competência acumulada antes dessa entrevista, que é pro acaso, no caso a sorte, ajudou, mas a competência que ela tinha acumulada é que decidiu a questão para ela. Ela tinha, nesse momento, uma sólida formação, mestrado e o domínio de uma língua estrangeira. Além de ter aquele perfil que ela tem, né, curioso, inquieto, fuçador, que é tão importante no nosso mercado. No episódio anterior ficou uma lição muito importante, que é destacar o trabalho de campo. E o trabalho de campo é a essência do GAC, como vocês viram no episódio anterior. Mas nesse episódio aqui, nós pudemos ver que a aprendizagem contínua ela é fundamental para um profissional da cadeia do GAC. A inquietude, portanto, é uma característica desejável para o profissional, então sejam inquietos, tenham essa vontade de aprender. Como complemento ao episódio, eu gostaria de deixar algumas reflexões para vocês. A primeira, é possível existir um desenvolvimento sustentável? Ou o desenvolvimento, no caso o desenvolvimento econômico, por definição, é insustentável? Insustentável por prever o consumo de recursos naturais e a produção de resíduos. Isso está dentro do desenvolvimento econômico. É possível existir, então, um desenvolvimento sustentável? A segunda reflexão, é possível incorporarmos ideias de sustentabilidade nos nossos trabalhos, nos nossos projetos de investigação e de remediação? Ou a sustentabilidade está na própria reabilitação da área em si? O que vocês acham? Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista e aproveitando, peço que vocês sigam a gente no Telegram, no Instagram, no Facebook, inscreva-se no canal do YouTube, ative as notificações do Spotify e se inscreva na nossa newsletter. Se depois de tudo isso, você conhecer tudo isso, todos os canais, achar que é interessante e você quiser e puder nos apoiar financeiramente, eu agradeço muito. Entre lá no apoia.se/ECD Ambiental. Muito obrigado novamente e até a semana que vem.